volta ao meu canal. Queria começar dizendo que no meu vídeo passado, que foi o da TBR, né, eu falei que quando eu fizesse o wrap-up eu ia fazer o bingozinho da maratona de Halloween. Eu ia ter que imprimir a tabela ou escrever todos os negócios em algum lugar e eu não tenho impressora e eu não tava afim de fazer isso porque eu sou muito preguiçosa, então não vai ter. Enfim, nesse mês eu li apenas 2 livros físicos, porque, como eu disse, eu sou uma vergonha da profissão e eu não tenho mais paciência nenhuma para ler livro físico. Eu fiz um enorme erro de ter colocado muitos livros físicos nessa TBR. Então, né, o primeiro livro que eu li esse mês não foi um livro, foi um conto bem curtinho, falando nisso, que chama Anticristo, da Lolly Huntars. Eu não sei como é que fala. É um conto brasileiro e eu não sei nem falar pra vocês qual que é a história, porque eu fui ler ele sem ler a sinopse, inclusive eu acho que eu nunca li a sinopse dele, porque eu achei que ia ser uma coisa e foi completamente diferente, tipo, não era nada do que eu tava esperando, mas eu gostei muito da escrita dela, tipo, muito mesmo, e eu queria que fosse maior pra poder ser mais desenvolvido e tal. Eu dei 3 estrelas. Tipo assim, quando eu terminei de ler, eu não sabia se eu tinha gostado ou não. Eu fiquei com um sentimento de... porque foi real, não era isso que eu tava esperando. Apesar que faz sentido, tipo assim, tem muito a ver com o nome. Na verdade, é bem literal. O nome do conto é bem literal, mas eu não, sei lá, não achei que fosse tão literal assim. Então não era o que eu tava esperando, mas eu gostei, eu achei legal, eu achei, assim, interessante. Mas eu queria que tivesse sido maior mesmo pra poder ter desenvolvido mais as coisas, os personagens, a Lilith principalmente, porque eu achei que ela top. E falei que eu dei 3 estrelas, pois eu dei 3 estrelas. Esse conto, se não me engano, ele é de graça no Kindle Unlimited. Eu não tenho certeza, na verdade, mas se ele não for, deve ser tipo assim, uns R$3 pra comprar, alguma coisa assim. Posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que é isso. O próximo livro que eu li também foi nacional, e eu li ele pelo Kindle Unlimited, que chama O Vale dos Sussurros, do Lucas Van... Cara, não sei. Sei lá, é tipo WLJK. Esse livro, qual foi o rolê com esse livro? Esse livro é tipo assim... O personagem principal é um padre que, por causa de umas coisas que aconteceu com a família dele, ele tinha um tempo já que ele tava meio perdido, assim, já tinha perdido um pouco a fé dele e tal. E aí ele acha um caso que ele pensa, nossa, será que isso foi, assim, um chamado de Deus pra mim? Vou ir atrás desse negócio, vai que eu recupero minha fé. Parece alguma coisa que vocês já ouviram? Exatamente, o Exorcista, né? Mas enfim, não é parecido com o Exorcista, mas esse ponto em específico, eu lembro quando eu tava lendo, eu tava meio... eu já li isso antes, mas, enfim. Esse padre tava lá, tudo beleza, um belo dia. Chegou um cara surtando lá no hospital e ele falando que ele precisava chamar esse padre. E eu não lembro se ele tinha que entregar um recado pra ele ou alguma coisa, enfim, ele queria falar com esse padre e tava mó violento lá, tava todo surtandão e tal, e o padre ficou meio, mas o que tá rolando? Eu nunca vi esse moço na minha vida. O que rola é o seguinte, ele chamou o melhor amigo dele aí, que eles dois gostavam de... Eles dois? Na verdade não sei, só sei que o amigo dele gostava de ir atrás dessas coisas de sobrenatural e tudo, blá blá blá. E aí ele chamou esse amigo dele e falou, cara, a gente tem que ir num tal de Vale dos Sussurros, lá na PQP. E aí, por causa desse cara aqui que chegou no hospital surtando e morreu e tudo mais, e aí a gente vai lá. Eu acho que antes dele morrer, ele falou que ele tinha que ir nesse Vale dos Sussurros, né? E aí, ok, aí esses dois foram atrás desse lugar que ninguém nunca tinha ouvido falar, mais ou menos, e as pessoas que meio que parecia que já tinham ouvido falar, fingia que nunca tinha ouvido falar, e ficava meio, melhor você não ir pra lá, vai dar merda e tudo mais, e aí, tá, que eles chegam nesse trem, e aí um monte de coisa esquisita começa a acontecer, tipo, tem um monte de coisa esquisita em relação a esse lugar. Eu acho que a sinopse é mais ou menos alguma coisa assim, não vou falar mais nada porque é spoiler, mas nossa, esse livro, ele não foi nada do que eu tava esperando, tipo, nada mesmo. Eu li ele e eu ficava assim, cara,
vamos por partes. Uma coisa que eu senti muito nesse livro, eu tava muito curiosa pra saber qual era a resposta de tudo, tipo, qual era a explicação pra todas as coisas que aconteciam. Apesar que muitas das coisas, o padre, ele ia meio que achando uma resposta racional pra tudo. E eu ficava, cara, será que no fim das contas vai ser tudo uma coisa racional? Tipo, tinha alguém fingindo, tinha alguém fazendo coisa para as pessoas acharem que era de outra forma? Porque quando eu peguei esse livro pra ler, eu achei que ia ser uma coisa mais sobrenatural, então era tipo mais o que eu tava esperando. No final, não posso falar se era real, sobrenatural, ou se era uma coisa racional, mas eu fiquei meio... não sei, tipo, no final mesmo, eu achei legal descobrir o que tava rolando, mas teve um plot twist nesse livro que eu odiei. Eu odiei tanto. Assim, isso é uma coisa bem pessoal. Me deixou com raiva, tipo, me deixou com muita raiva. Tá, não posso falar mais nada, senão vai ser tipo spoiler, mas eu não gostei. Não é necessariamente que foi uma coisa ruim pro livro, mas eu não gostei. E tinha uma personagem nesse livro também, uma personagem feminina, que pra mim, tipo assim, o papel dela no livro era meio que ser sexualizada, sabe? Todas as cenas que ela aparecia dava um foco meio sexualizado pra descrição dela, ou pro que ela tava fazendo lá. Eu não achei, tipo, nenhuma função pra ela não tinha função nenhuma no livro. Tipo, se ela não existisse, ia dar de boa, sabe? Ia continuar a mesma bosta. E aí eu fiquei muito incomodada com o fato que parecia que ela tava lá só pra ser, tipo assim, bem sexualizada mesmo, e isso foi uma coisa que me irritou nesse livro. E também outro personagem aí, que ele era tipo um dos vilões, e ele... isso eu posso estar errada, mas que eu senti quando eu tava lendo que parecia que toda vez que ele aparecia e ele ia ser descrito de alguma forma, sempre ressaltava o fato que ele era negro. E isso me deixou... assim, ele não era o único personagem negro do livro. E não tô falando que, assim, só os personagens ruins eram negros. Não é isso. Inclusive, o outro vilão lá, eu acho que ele nem era. Mas, tipo, tinha uma personagem que ela era de boa, que também era negra e tal. Só que eu senti com ele que toda vez que... assim, dá pra perceber que ele não é uma pessoa boa desde o começo, sabe? Toda vez que o padre, cujo qual eu esqueci completamente o nome dele, por isso que eu tô chamando ele de padre todas as vezes, era um nome incomum, tipo, não é um nome brasileiro, não. Não lembro qual era. E aí, todas as vezes que ele ia, porque esse livro é em primeira pessoa, né, aí sempre que ele ia escrever, ele meio que... não sempre, mas, tipo assim, várias vezes ele falou de alguma forma que ele era negro, sabe? E isso foi uma coisa que me irritou. Enfim, no final das contas eu dei 2 estrelas e meia pra esse livro. Ele me deixou curiosa o livro inteiro, mas eu também teve muita parte dele que eu tava, meu Deus, eu só quero dormir, porque eu tava meio, assim, sabe, eu tinha uma partezinha de mim que tava curiosa pra saber qual era a do rolê inteiro, mas ao mesmo tempo... sabe quando você quer saber o final, mas você tá com muita preguiça de passar por tudo aquilo e às vezes dá vontade de você só ir no final e ler qual que é e tipo desistir do livro? Pois é, isso aconteceu várias vezes, mas eu não fiz isso, né? Eu li o livro inteiro e tal. Algumas coisas me deixaram surpresa, mas a maioria eu só fiquei meio, ok, beleza, e aí? E, não foi um livro que eu gostei muito, eu acho que, tipo assim, não funcionou pra mim, sabe? Talvez ele funcionaria melhor pra outra pessoa, não tô falando que o livro é ruim, eu não achei ele ruim, eu só não gostei muito. O próximo livro que eu li, ele foi um livro que tava na minha TBR de Halloween, que foi All Your Twisted Secrets, da Diana Urban. Meu Deus, que perda de tempo. Esse livro... cara, é porque assim, eu posso rir disso agora, porque quando eu li ele, eu queria, assim, matar todo mundo. Principalmente queria matar todos os personagens desse livro, porque nenhum deles faz diferença na sua vida. Se você ler esse livro, não leia, porque ele é ruim, mas assim... nem falei a história aqui, porque eu já falei a história desse livro, tanto na minha TBR de Halloween, quanto naquele vídeo que eu fiz no começo do ano sobre os lançamentos do ano, então não vou repetir, mas... todos os personagens, eles eram muito estereotipados, parecia que, tipo, cada um deles era um estereótipo de alguma coisa do ensino médio, principalmente, tipo assim, esses filmes de ensino médio pra adolescente estadunidense, sabe? E eu não gosto desse tipo de filme, então... muito chato. Todos os personagens são chatos, e todos eles, sabe, chato. Ruim, muito ruim.
muito ruim. Tipo, eu não faço isso geralmente, eu geralmente fico meio, beleza, talvez funcione pra você, mas eu não consigo. Eu li muita crítica boa sobre esse livro, eu não consigo imaginar como alguém lê esse livro e acha ele legal, porque assim, ele era pra ser tipo de suspense, sabe? Ele era pra focar. Sei lá, não é nem necessariamente nos mistérios deles, mas tipo assim, quem será que mandou o convite pra gente chegar aqui e bum, tinha uma bomba, uau, quem quer matar a gente? Só que na verdade era muito tipo a história da principal e só. E assim, com o passar do livro, você vai descobrindo que a própria principal também não era uma pessoa tão boa assim, tipo, não tô falando que ela era uma pessoa muito ruim, ela merecia morrer. Não é isso, sabe? Porque no fim das contas, sei lá, aquele povo lá, eles não mereciam morrer, sabe? Eles eram só adolescentes. Adolescentes ruins, mas, né, a morte é um rolê mais sério. E aí você pode ficar pensando, talvez aquela fulana ali que aparece na história foi a que decidiu matar eles, mas era, tipo, tudo muito besta, sabe? Por que alguém perderia o tempo, se daria o trabalho de fazer toda aquela preparação pra convidar eles e, assim, pra matar eles, sabe? Por que alguém faria isso? Não tem necessidade, sabe? E aí, sei lá, era só a história da principal, porque esse livro, ele é tipo assim, ele intercala o capítulos do presente, que é eles, que é tipo assim, todos eles lá tentando sair do quarto que eles estão, ou tentando descobrir alguma coisa, ou muito tempo fazendo nada, porque tem várias partes do livro que eles ficam, uau, faltam, sei lá, meia hora, meu Deus, o que a gente vai fazer? Isso deve ser uma piada, não deve ser de verdade. O que a gente vai fazer? Você já tentou olhar pela janela? Sim, a gente já tentou, não tem como sair pela janela. Mas, uau, o que a gente vai fazer? É sério. É sério. E assim, esses capítulos eram minúsculos, tipo, muito pequenininho mesmo. E os outros capítulos eram bem maiores, que era tipo o capítulo do passado. Porque aí começou a contar essa história da menina, e aí como que ela foi conhecendo todo mundo que tava lá presente, né? Muito dramazinho de filme estadunidense. E o plot twist, tipo, não precisava. Não precisava. É só o que eu vou falar, não precisava. Eu dei 1,5 estrelas. Você for ler esse livro, não leia, mas assim, né? Se você quiser ler, né? Quem sou eu? Cuidado, grande alerta de gatilho pra tema com suicídio. Meu Deus, eu não tava aguentando mais, assim, big alerta de gatilho aqui pra suicídio, e principalmente suicídio por causa de bullying. Cara, nossa, também não precisava de ter sido tanto assim. Não precisava, mas enfim, eu dei 1,5 estrelas, não gostei. O próximo livro também foi um livro que tava na minha TBR. Eu li The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, do Reggie Hendricks. Eu gostei muito desse livro, eu fiquei muito feliz que eu gostei muito dele, eu não achei que eu fosse gostar dele tanto assim. Eu dei 4 estrelas. Eu achei esse livro muito realista. Começa falando de um livro de vampiro, você fala, eu achei o livro muito realista. Eu achei que ele retratou muito bem a realidade feminina da época, tipo assim, o que era você ser, tipo, uma dona de casa, você é a mãe dos seus filhos, tipo, esse é meio que o seu trabalho, é você ser isso. O que ela representa na sociedade e por que as pessoas não dão muita voz pra ela quando ela começa a achar as coisas estranhas, ela tenta alertar as pessoas. Isso é uma coisa que eu gostei muito desse livro, porque, tipo assim, geralmente, quando você lê... Isso é, inclusive, falado dentro do livro, porque acho que ela cita até o caso do Ted Bundy nesse caso, tipo, nossa, se fulano de tal não tivesse demorado tanto pra suspeitar dele, talvez menos pessoas tivessem morrido. E foi o que ela fez. Não adiantou muito porque as pessoas não acreditaram nela, mas ela fez, pelo menos. Isso é uma coisa que me deixa feliz, porque ela fez alguma coisa, mesmo sendo com uma pessoa que era boa pra ela. E assim, eu me estressei muito com todos os personagens desse livro. Menos com ela. Patricia Rainha nunca errou na vida. Mas, além dela, me estressei com todo mundo. Me estressei com todos os maridos das amigas dela. Me estressei com o marido dela. Me estressei com as amigas dela. Tipo assim, todas elas, sem falta.
Me estressei com os filhos dela. Nossa senhora, que filhos insuportáveis. Eu odiava os filhos dela. Se alguma coisa de errado acontecer com vocês, foi culpa de vocês. Vocês não escutam a mãe de vocês, não dão valor nela. Eu não tô falando que a Patricia era perfeita, ela não era, óbvio. Mas, meu Deus, como eu fiquei com raiva de todo mundo e todas as pessoas que falharam com ela na hora que ela precisava. Por mais que eu entenda, principalmente no caso das amigas dela, porque elas queriam proteger a própria família. Eu entendo, mas mesmo assim eu ficava com raiva. Mas é um livro muito bom, eu gostei muito. Ele me deu uma agonia do caralho em certas cenas, e se você tem problema com inseto, principalmente tipo assim, barata. Nossa, eu não sabia que eu tinha tanto assim. Eu quis morrer nessa cena. Foi assim, me deixou com vontade de vomitar por mais ou menos 1 hora depois que eu li. Então, recomendo bastante. Até para as pessoas que não gostam, tipo, de terror, eu acho que eu recomendaria, porque, sei lá, ele é bom, recomendo. O próximo livro que eu li foi Lock Every Door, do Riley Sager, e uau! Virou um novo livro favorito meu, eu coloquei ele na minha listinha de favos. Eu não estava esperando que eu fosse ganhar um fav novo nesse mês. Eu espero que tragam para o Brasil, porque eu quero recomendar esse livro para algumas pessoas, até da minha família, e eu não posso recomendar ele em inglês, porque elas não vão conseguir ler. Mas enfim, eu tinha muita vontade de ler ele há muito tempo atrás. Ele é aquele tipo de livro que você tá sempre falando, eu tenho vontade de ler, eu tenho vontade de ler, mas nunca leio. Eu tava só com livro físico ou e-book pra ler, e eu falei, nossa, eu quero um audiobook, né, e tal. E aí eu peguei o audiobook dele que tava disponível, e eu falei, agora vai. E aí eu comecei a ouvir, e eu comecei, tipo assim, desde o começo eu já achava ele bem massa, comecei a gostar. A linguagem dele é de boa, ele flui muito bem, pelo menos pra mim, ele fluiu muito bem. É a história de uma moça, cuja qual eu esqueci o nome dela. Mentira! O nome dela é Jules. Tem essa moça que chama Jules e ela acha propaganda falando que eles estão precisando de um apartment sitter. Eu não sei nem se existe uma palavra pra isso em português, eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessa, mas é basicamente você vai lá morar no apartamento por um tal período de tempo e você tá ganhando pra isso. Tipo assim, as pessoas, o dono do apartamento tá, sei lá, te pagando pra você ficar lá enquanto ela não pode ficar. E aí ela falou, ela tava sem emprego, tinha acabado de brigar com o namorado dela, que agora virou ex, né, e assim teve que sair da casa porque ela morava junto com ele e tudo mais, tava sem lugar pra morar, blá blá blá, e ela achou esse negócio e falou, vamos tentar a minha sorte. Só que acontece que esse apartamento que ela ia morar ficava num prédio muito famoso lá de Nova York, que chamava... Tá, eu tô muito chocada que eu esqueci o nome do prédio, porque ele é, tipo assim, falado várias vezes no livro. Mas enfim, esse prédio aí que eu esqueci o nome, ele era todo grandão, todo gótico e antigo e muito famoso. Ele tinha, assim... Tinham vários boatos sobre ele, mas as pessoas nunca sabiam de verdade o que tava rolando, porque o povo que morava lá era muito, assim, era muito secreto, eles não contam nada sobre quem tá morando lá, sobre a vida do povo, sobre a vida de... não conta. É muito difícil, mesmo se você tem muito dinheiro, é muito difícil você conseguir comprar um apartamento lá. Lá é um negócio assim, bem secreto, ninguém sabe o que rola, e E ela foi morar nesse apartamento, umas coisas esquisitas começam a acontecer. E no começo ela tá, de boa, o povo só gosta de segredo aqui dentro mesmo, estão pagando muito bem, eu não vou reclamar disso aqui. E aí ela faz amizade com uma menina, tipo assim, ela não é a única apartment sitter lá desse prédio, e ela faz amizade com a menina que mora embaixo do apartamento dela, que também é apartment sitter. E aí essa menina, some. A Jules fica muito assim... Ela tenta achar ela por tudo quanto é de jeito, e ela vai perguntar pro povo do apartamento, que era uma coisa que ela não podia fazer, inclusive. Começa a bisbilhotar nas coisas, e ela começa a ficar muito assim, gente, mas o que tá acontecendo? E aí ela começa a descobrir uns rolês, e aí ela começa a ficar meio assim com o apartamento. Assim, não é o livro inteiro só sobre o desaparecimento dela, já deixando isso aqui claro, mas foca bastante nisso sim. Mas depois, quando ela começa a descobrir as coisas, eu tava muito interessada, porque eu queria saber muito qual era o rolê daquele apartamento, tipo, eu fiquei muito... E esse livro tem muito, mas tipo assim, muito mesmo Bebê de Rosemary vibes. E assim, Bebê de Rosemary é um clássico, né, se vocês nunca assistiram, não sei o que vocês estão esperando. Eu gosto muito desse filme, então, mais pro final do livro ele começa a ter muito essas vibes.
Não tô falando que... Até porque isso seria um spoiler se eu falasse que acontecem as mesmas coisas. Não estou falando que acontece a mesma coisa que acontece no Bebê de Rosemary, também não tô falando que não é isso, né, sei lá. Mas tem muitas cenas que dá pra fazer paralelo com esse filme e tava me deixando muito nostálgica, então isso era uma coisa que me deixava muito feliz, muito animada, que eu fiquei, nossa, será que vai acontecer igual no filme e tal, e aí depois, quando se mostrou, tipo assim, o que realmente tava rolando, foi uma coisa que me deixou assustada. Não posso falar por quê, porque seria spoiler, mas assim, foi uma coisa que me deixou assustada, sabe? E eu gostei muito, tipo, gostei muito real, gostei muito do final, eu gostei do livro inteiro, eu acho que assim, eu não mudaria nada nele. Ah, outra coisa sobre esse livro, ele não dá muito medo, mas a história dele é muito boa, então mesmo se você é medroso, eu recomendo, porque ele é top. O próximo livro que eu li, na verdade, eu tava lendo ele desde, sei lá, do meio de setembro, é Loveless, da Alice Oseman, e eu já falei sobre esse livro aqui no meu canal. Várias vezes, inclusive, eu acho. Eu gostei muito, eu li críticas negativas sobre eles, eu li muita crítica positiva também, vindo de pessoas que são tanto ace quanto aromânticas. Então, assim, eu não tenho lugar de fala, porque eu não sou nenhum nem outro, mas eu achei que foi bem representado, e não só isso, tipo assim, no caso da Georgia, mas o que eu gostei da representatividade, que eu sempre gosto da representatividade da Alice Oseman, porque ela sempre coloca, tipo assim, vários personagens de sexualidades diferentes e tal. Não só a sexualidade, mas também de etnias diferentes, e assim, é uma coisa que eu gosto muito e geralmente tá em, acho que todos os livros dela. E assim, eu gostei, porque assim, em todo momento, enquanto a Georgia ia se descobrindo, ou não necessariamente se descobrindo, mas que ela ia, tipo assim, descobrindo que existia, e aí ela ia descobrindo mais sobre isso e tudo mais. E aí era sempre reforçado que não são todas as experiências que são iguais. No livro, ressalta que ela não é o padrão, tipo assim, ela não gosta, mas nem todas as pessoas que têm a mesma sexualidade que ela também não vão gostar e tal. E de qualquer forma, sei lá, eu gostei da história, eu gostei que tem muita coisa de Shakespeare, que eu acho legal, apesar de que eu não gosto de teatro. Eu gostava dos personagens, eu só não ligava muito pro Jason, porque ele é meio, tipo... eu sei que nem todos os personagens foram muito bem desenvolvidos, além da Georgia, mas também isso não é uma coisa que me incomoda tanto, porque é um livro que é inteiramente em primeira pessoa e é tipo tudo na visão dela, e é a história dela, e eles são os amigos dela, tipo assim, ele não vai ficar focando em contar a história de vida de todos os amigos dela, assim, não tô falando que só foca nela o tempo todo e que não tem nada sobre a história de nenhum deles, não é verdade, inclusive tem muita coisa da vida da Rumi, a menina que mora com ela lá na faculdade. Não só dela também, assim, até do Jason fala umas coisas da vida dele, só porque pra mim ele foi meio... existe e tá. Enfim, gostei muito, muito, muito. Eu acho que eu dei 4,75. Tipo, eu ia dar 5, mas aí ia ficar igual I Was Born For This, que é o meu livro preferido da Alice Oseman. Tipo assim, o que eu senti lendo os dois livros foi bem diferente, então eu falei, não pode ficar igual. E se eu desse 4,5 ia ficar Radio Silence, e eu também não foi a mesma coisa, então eu deixei com 4,75. Gostei muito, eu recomendo muito pra, tipo assim, todo mundo, mesmo se você não gosta de contemporâneo, leia. Quando eu tiver uma estante de livro, eu vou ter um lugarzinho só para as coisas da Alice Oseman. Também vou ter um lugarzinho só para as coisas da Leigh Bardugo. Isso não vem em consideração, mas aqui eu recomendo a Alice Oseman para todo mundo, então assim, leiam. O próximo livro que eu li foi Stalking Jack the Ripper, da Carrie Maniscalco, sei lá, alguma coisa assim. Não posso falar que esse livro me decepcionou, porque eu já achava que ele ia ser ruim. Ele, na verdade, foi exatamente o que eu achei que ele seria. Isso não é uma coisa que me deixa feliz. Tipo assim, é bom você estar certa sobre alguma coisa, mas não é bom que você, tipo, perca seu tempo lendo um livro que realmente foi ruim, igual você achou que seria. Mas se você gostou, provavelmente você gostou por causa dos personagens, ou por causa do romance, ou por causa dos dois, assim, sabe? Talvez você tenha gostado um pouco do mistério, mas não foi uma coisa que você ficou focada, ou focado, focade em. Porque não dá. Se você for pensar no livro como o que ele era pra ser, que é um livro de suspense, um livro de mistério, não dá pra gostar, porque é bem fraco. Tipo, bem fraco mesmo. Eu entendo as pessoas que gostaram por causa do romance, apesar que não foi meu caso,
Não tenho nada contra o romance do livro, não tenho nada contra os personagens, até acho eles legais, tipo assim, a Audrey Rose. Me irritava muito com os discursinhos fake feminismo dela, mas assim, na verdade me irritava muito mesmo. Foi uma coisa que me irritou bastante. Mas assim, não tenho nada contra ela, até gosto um pouco do Thomas Creswell. Ele é meio que meu tipo de personagem. Ele não me fisgou tanto assim, porque eu já tenho um personagem preferido muito parecido com ele, eu não preciso de dois iguais. Mas a parte do mistério, cara, dá pra você descobrir muito fácil quem que é o assassino, principalmente vai chegando numa parte que eu descobri quem era e eu falei, cara, só pode ser ele. E tipo assim, se não for ele, eu vou ficar surpresa. Não fiquei surpresa no final, inclusive eu acertei quem ia ser, né? Como eu falei, eu só não explico a minha linha de raciocínio, senão vai ser tipo assim um grande spoiler se você não leu, porque, né? E eu fiquei decepcionada com quem era, porque enfim, mistério muito fraco, suspense muito fraco. A Audrey Rose era meio doida da cabeça, tipo assim, ela fazia umas coisas muito burras e ela suspeitava só das pessoas que estavam ao redor dela, sabe? Assim, óbvio que quando você tá lendo o livro, você também vai suspeitar só das pessoas que estão ao redor da personagem, mas isso é você como leitor, sabe? Não ela como uma pessoa normal, sabe? Morre uma pessoa e aí você pensa, nossa, eu não sei onde meu irmão tava ontem à noite, porque tem uma... No começo do livro, comecinho do livro, tem uma cena tipo assim, sabe? Ela fala, vai falar do irmão dela, aí ela fala, nossa, eu não sei onde ele tava ontem à noite. E eu fico meio... Minha filha, você não pode suspeitar de todo mundo assim, não é assim que livro de suspense funciona, gente. Você mora em Londres, uma cidade gigantesca, você desconfia só de quem vive ao seu redor, sabe? Eu dei 2,5 estrelas. Quando eu terminei de ler, eu dei 3. Mas aí depois de uns dias eu fiquei meio... Quem eu estou tentando enganar, né? Isso aqui é só porque tem muito fã e eu não queria que ninguém me odiasse no Twitter, mas aí eu desci pra 2,5 porque realmente... Talvez se fosse uma coisa totalmente ficcional, eu não teria ficado tão cri-cri com esse livro, mas tipo, o fato que pegaram gente que morreu de verdade e assim, teve uma delas que ela até tipo, criou uma vida totalmente diferente pra ela dentro do livro, não gosto. Falo mesmo, assim, se você não se importa com isso, bom pra você, mas assim, eu acho desrespeitoso. E eu, como eu sou acostumada a consumir muito, tipo, conteúdo de true crime, você tem um olhar diferente pra essas coisas, porque você tá acostumado a ver os crimes mesmo sendo só isso, tipo assim, os crimes, sei lá, documentário ou alguma coisa assim, e aí quando você vê eles transformados em como se fosse uma coisa de ficção, sabe, fica meio... deixa um gosto ruim na boca, sabe? Não gosto mesmo. O próximo livro que eu li, também é físico, finalmente, foi O Lar das Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. Opa! Eu fiquei muito feliz que eu li e tô muito feliz que eu gostei, tipo, eu gostei muito dele. Nada dele me surpreendeu, porque já tinha assistido o filme. E por mais que as pessoas que gostam desse livro odeiam o filme e falam que fica totalmente diferente, não é tão totalmente diferente assim, tipo, muitas coisas principais do livro estão no filme também, então não me surpreendi com nada, plot twist nenhum, tudo tava no livro também, no filme no caso. Sim, eu reconheço que tem muita coisa que o filme fez de diferente, inclusive eles trocaram uma das personagens principais, que é a Emma. No livro ela é tipo uma adolescente, ela tem a peculiaridade dela, que é soltar fogo. E no filme tem uma menina, adolescente, que solta fogo pela mão, só que o nome dela é Emma? Não, o nome dela é Olive. E a Olive existe. Só que a Olive do livro é essa menina aqui, que levita. Ela é uma criança. E no filme, a Emma também é adolescente que levita. Não entendi porque que eles fizeram, e eles trocaram isso. A primeira parte do livro, ela é muito igual do filme, tipo, ficou bem fiel. Só no meio mesmo, que tipo, quando as coisas começam a acontecer, que aí fica diferente mesmo. Mas eu ainda gosto do filme, e aí eu li o livro e eu ficava muito nostálgica por causa do filme, porque eu assisti ele tipo, muito tempo atrás. Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu vou continuar a série, sim, e eu espero, tipo assim, esse primeiro livro, ele introduz o mundo, mais ou menos, assim, introduz o mundo inteiro, porque com certeza é, tipo assim, um mundo muito grande. Mas ele introduz, assim, os personagens e tal, mas não aprofunda muito nos personagens, além do moleque principal. E tem muitos personagens. E você não sabe muita coisa sobre eles, além do nome deles.
e a peculiaridade deles e, assim, talvez a idade. Eu espero que essas coisas sejam mais aprofundadas nos próximos livros, porque eu gostei muito desse aqui, principalmente porque ele me deixou muito nostálgica em relação ao filme. Como não tem filme dos próximos, eu não sei o que eu vou achar deles. Não tô falando que eu não vou gostar porque não vai me deixar nostálgica, não é isso. Mas, assim, se não tiver mais desenvolvimento de algumas coisas, aí eu vou gostar significantemente. Essa palavra existe? Não sei, mas eu vou gostar um tantão menos dos próximos, então veremos, mas eu gostei muito desse. Assim, é uma coisa mais infantil, sabe? Mas, sei lá, eu acho essa história muito legal, eu acho esse universo muito massa, eu sempre achei, e eu recomendaria pra todo mundo, tipo... Depois eu li um conto, também brasileiro, que chama Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, do Pedro Coeira. Eu li ele pelo Kindle Unlimited, assim, contos brasileiros, né? Onde mais você leria? Bem curtinho, tipo assim, não é bem curtinho, tipo Anticristo, que eu acho que tem tipo umas 20 páginas. Ele deve ter tipo umas 60. É um pouco difícil de você contar a história desses contos pequenininhos, assim, porque é meio que você conta tudo. Mas o que acontece tem esses dois personagens principais, basicamente, que eles são irmãos, um menino mais velho e uma menina mais adolescente, e aí eles estão em casa à noite e a menina vai e fala, nossa, adivinha quem não voltou pra casa. Ah, tá, deve estar ali, blá blá blá, vai dormir, aí no outro dia a mãe deles ainda não voltou, e aí eles ficam meio, oh my god. E são eles tentando saber onde é que a mãe deles está. Eu achei legal, é bom pra passar o tempo, assim, eu dei 3 estrelas, é quase que o máximo de nota que eu dou pra conta. Eu já disse várias vezes, eu não gosto de contos desses curtos, assim. Eu não sei porque que eu continuo lendo. Isso é porque o Kindle Unlimited me recomenda alguma coisa. E aí eu fico, nossa, que capa linda, porque geralmente tem umas capas muito bonitas, né? Inclusive a capa desse conto é muito linda. E aí eu fico, nossa, que capa linda, e é brasileiro, né? Apoiar a coisa nacional. Tá no Kindle Unlimited, vai ser rapidinho, e é de graça. E aí eu leio e depois eu fico meio, tá, mas e aí? Porque eu nunca gosto muito, e eu sei disso, mas eu ainda faço porque eu sou burra. Mas eu gostei, eu achei legal, eu recomendaria. E o último livro que eu li esse mês de outubro também é um conto, mas não exatamente, não é um conto igual esses brasileiros, seria tipo uma novela, em que eles falam, né, em inglês, que geralmente tem, sei lá, umas 100 e poucas páginas, blá, blá, blá. Inclusive eu acho que esse tem tipo 200 e poucas páginas. Que foi Carmila. Não faço a mínima ideia de como é que fala o nome do autor. Carmila é tipo assim, um clássico muito velho, mais velho que Drácula. Eu tô falando mais velho que Drácula porque caso você nunca tenha ouvido falar, é uma história de uma vampira. Inclusive, aqui traduzido, tem uma versão desse livro que é tipo Carmila, a vampira de Karnstein, alguma coisa assim. Dizem que deu inspiração pra Drácula, né? E tal, e assim, eu tava muito animada pra ler ele por alguns motivos, mas eu não gostei muito, tipo assim, se a Isabela estiver assistindo esse vídeo, ela vai me matar. Como ele é curto, eu tava lendo no Kindle e eu não tava com a porcentagem dele ligada, tava, tipo assim, não tava mostrando. E aí eu ficava sempre esperando ter, tipo assim, o clímax da história, sabe? Alguma coisa assim, alguma coisa, boom, mesmo, pra acontecer e tal. Só que aí ela nunca veio, tipo, o livro acabou antes que eu percebesse, e aí eu fiquei... Tá, mas e daí, sabe? Foi uma coisa, tipo, bem pra passar o tempo mesmo, que não fez a mínima diferença na minha vida, porque eu achei bem, sei lá, achei bem light, e assim, não teve plot twist nenhum, tipo, não teve reviravolta nenhuma, não teve descoberta nenhuma, porque a única descoberta possível era uma coisa completamente óbvia, que eu acho que todo mundo que já leu já sabia desde o começo do livro. Não achei que teve nada de demais, e eu terminei de ler e eu fiquei, uai, eu dei 2,5 estrelas. Eu fiquei triste por isso, porque eu queria ter gostado mais. Esses foram todos os livros que eu li em outubro, mas menção honrosa para os livros que eu comecei a ler, que estavam na minha TBR, mas eu não terminei. Li 2 páginas, no máximo 20 páginas. Eu comecei a ler Território Lovecraft, sim. Eu comecei a ler Frankenstein, mas Frankenstein eu li, tipo assim, uma página só, sem brincadeira. Eu comecei a ler Misery também, mas também só li, tipo, o comecinho. Eu comecei a ler The Troop, eu acho que esse foi o que eu li mais. E eu parei, mas também parei no começo e aí desisti, tipo, não sei nem quando eu vou voltar a ler esses livros. Real, dava pra ter lido mais, se eu não estivesse jogando tanto, mas foi isso que eu consegui ler. Eu passei, inclusive, da minha meta de leitura do ano. Mas é isso, esse foi o vídeo. Obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau.